subiu até uma torre de uma praça, onde é a torre em homenagem à União de Tucuruí, mas tinha muita gente conhecida e ele desistiu. E aí ele foi para uma outra torre que ficava na escola onde ele estudava. E aí não tinha muito proteção, não tinha um local muito sem iluminação. E aí quando a família conseguiu chegar até o local, por 3 minutos, né? Aí o corpo já estava. Foi assim. O Hugo era um garoto que nasceu muito amado por toda a família. Era alguém muito gaiato, de fazer gaiatice, brincadeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, era um menino esportista, foi crescendo, gostando de esporte, nadava muito bem, futebol era uma das preferências dele, gostava de músicas, se disponibilizava a cuidar de todos, e nunca revelou o que sentia no sentido assim, dentro de si, e que somatizou a dores de todos a quem ele atendeu, cuidou, pelo que a gente vai ao tempo juntando as peças dessa história de vida de 18 anos de Hugo. Era alguém sensacional de se viver. Por que tantos jovens, em tão pequeno espaço de tempo, buscam isso? E quase todos eles são acolhedores de confidência de outros jovens que sofrem. E eu acho que aí eles não conseguem lidar com a dor. E aí chega um limite que a dor é tão forte da alma que a única forma que eles acham de frustração e de mostrar ao mundo olha, eu vou tirar a minha vida para ver se vocês percebem a situação que vocês estão deixando a juventude. Então é isso que eu chego hoje, 5 meses depois. É um grito de socorro que eles dão antes de fazerem e que a sociedade, o sistema educacional, as famílias, o sistema gestor dos municípios não se estão dando conta. Eles clamam por oportunidades de políticas públicas para eles clamam por oportunidade de vida, por oportunidade de ouvi-los, escutá-los. E nós, no nosso imediatismo, no nosso consumismo, no nosso sentido de produtividade, estamos deixando de escutá-los. E a dor da alma deles se torna tão sufocante que eles querem se libertar dessa dor da frustração, da decepção, de saberem que, mesmo que tenham tudo, né, fisicamente, materialmente, eles não têm o principal, que é o olhar humano do outro para as dores que eles estão sentindo. Eu acho que o suicídio ele não pode ser explicado por uma causa só, mas sim por uma teia de causas capaz de abarcar toda a sua complexidade, tanto no particular quanto no coletivo, tanto no privado quanto no social. Eu acho que a gente precisa compreender esse aumento dos suicídios entre adolescentes no geral, também como um sinal da emergência climática que já está corroendo as nossas vidas. E a gente chega no tempo das pandemias que está extremamente conectada com essa profunda alteração do clima por esse momento em que os humanos, parte da espécie humana, se transforma numa força de destruição. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de compreender os efeitos na saúde mental que a crise climática tem, né? Os efeitos sobre a vida cotidiana das pessoas. Então, a gente, fazendo uma conexão com o que está acontecendo no mundo, com esses mesmos adolescentes, a gente pega a maior reação coletiva, né, de alerta para a crise climática, foi a greve escolar pelo clima, inspirada por uma adolescente sueca chamada Greta Thunberg, que em meses, em 2018, e desde 2018, colocou milhões de adolescentes nas ruas. E o que eles estavam gritando? Literalmente, eles estavam gritando que os adultos estavam cagando no mundo deles. Então, a gente está diante de uma geração que vive algo inédito na história, na trajetória da nossa espécie. Sim, a crise climática provocada pela ação humana, a 6ª extinção em massa de espécies provocada por ação humana, no mundo em que eles vão viver. E o que é ainda mais inédito é que pela primeira vez nessa trajetória
Os adultos estão destruindo o mundo que os filhotes vão viver. E são os filhotes que têm que dizer: para de destruir o mundo onde eu vou viver. Isso não é de forma nenhuma pouca coisa, e qualquer análise que a gente fizer do aumento do número de suicídios no geral não pode ser desconectada disso, me parece. Quando a Greta Thunberg diz: nossa casa está em chamas e eu não quero a esperança de vocês, eu quero que vocês entrem em pânico porque nossa casa está em chamas, ela está sinalizando a primeira geração sem esperança, que entende que a esperança é um luxo que a gente já não pode ter, que é preciso lutar, fazer os adultos acordarem para urgentemente ter políticas públicas para barrar a destruição do mundo onde eles vão viver, onde eles já estão vivendo. Aí a gente chega em Altamira. E como Altamira se conecta com tudo isso, né? Altamira é o epicentro da destruição da maior floresta tropical do mundo. Altamira é o epicentro dos fogos, foi o epicentro dos fogos na Amazônia, é o epicentro do desmatamento e é a cidade mais violenta da Amazônia. A Altamira é uma cidade transfigurada num mundo transfigurado. Mas até a primeira década desse século, Altamira ainda era uma cidade onde as pessoas se conheciam, onde as pessoas dormiam com a porta encostada, onde as pessoas botavam as cadeiras nas calçadas para conversar no final da tarde. Com o Belo Monte, o mais recente e talvez o maior projeto de destruição da floresta na região do Xingu, essa realidade foi completamente desfigurada e transfigurada. Desde que o leilão foi anunciado nos anos 2000 e depois quando ela começou a ser construída no início da segunda década, Altamira foi completamente transfigurada. A cidade em alguns momentos chegou a dobrar de tamanho. Isso aconteceu literalmente, às vezes quase de um dia para o outro. É uma cidade que hoje tem 115 mil habitantes. E nessa cidade de 115 mil habitantes, nos primeiros 4 meses do ano, 15 pessoas se suicidaram. Isso segundo os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Pará. Desses 15, nos 4 primeiros meses do ano, 9 deles eram jovens entre os 11 e os 19 anos. É muito complicado comparar uma cidade com um país, mas a média no Brasil, segundo o DataSUS, é de 6 suicídios a cada 100 mil habitantes. Altamira tem uma população estimada em 115 mil. O número de mortes nesses primeiros 4 meses colocou Altamira com quase o triplo da média brasileira anual de suicídios. E mesmo comparando Altamira com Altamira, ele é igual ao total de 15 mortes que foram auto-infligidas dos 15 suicídios do ano de 2019. Então, em 4 meses, Altamira já tinha o mesmo número de suicídios. Esses suicídios continuaram acontecendo. E hoje, segundo os números dos movimentos sociais, aí não mais do Instituto Oficial, já estaria em mais de 20 suicídios, até novembro. E desses, 15 deles são jovens entre 15 e 19 anos. E aí a gente precisa entender o que Altamira tem de particular. Altamira, ele é o resultado. Hoje, o que vivemos em Altamira com a juventude é a consequência do caos ocasionado de 2008 para cá com a implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Mudou-se a nossa realidade interiorana, que todos conheciam todo mundo, que todos cuidavam de todo mundo, isso se quebrou. Quebrou os nossos aspectos históricos, os nossos aspectos culturais, as nossas tradições, os nossos costumes. E, de repente, nós nos demos de uma população pequena para uma grande população de 130 mil habitantes, onde a gente não conhece o vizinho do lado, onde a gente só vê o vizinho no final de semana porque diariamente sai cedo e só volta tarde do trabalho.
Então, essa mudança de uma visão interiorana para uma visão de metrópole, nós não estávamos preparados para isso. Vem o impacto também de uma infraestrutura que deslocou famílias para outros locais que não têm assistência nenhuma. E esses jovens ficaram isolados em periferias, que é o caso do outro perfil dos suicidas em Altamira, sem cultura, sem educação, sem esporte, sem lazer, estão lá, longe, nas margens das periferias. E o único caminho deles é o sofrimento da alma ou a marginalização. E eles pedem socorro e não há políticas públicas que dê oportunidade deles terem. É um índice do alto desemprego, é uma educação ainda de má qualidade. O que acontece hoje em Altamira, a cidade mais violenta, a cidade de maior caso de suicídio em menos de um ano, é consequência de um caos que nos foi colocado, sem consulta e sem direito de dizermos que queríamos ou não a essa usina hidrelétrica. E ela nos trouxe essa consequência toda que vivemos hoje. É muito importante entender o que é uma cidade amazônica como Altamira, que é epicentro de destruição da floresta. Altamira é justamente ruínas da floresta, né? Muitas das pessoas que vivem em Altamira são pessoas que viviam na floresta e são pessoas que estão em Altamira pelo processo de destruição da floresta. E quando pessoas da floresta são destruídas, elas também são pessoas floresta que deixaram de ser floresta, o que é um processo de uma extrema violência. Outras pessoas chegaram em Altamira migrando nesses processos, né, migrando dos seus lugares de origem para tentar sorte onde havia um grande empreendimento. E também foram frustrados, e também foram jogados na periferia e hoje estão sem emprego, né? Então, são, ao mesmo tempo, pessoas que não viveram diretamente, ou seja, não sofreram deslocamento, como as populações ribeirinhas, as populações da beira do rio, sentem que, de repente, elas vivem num mundo onde, agora, na semana passada, em um dia, 3 pessoas foram assassinadas em Altamira. Altamira se acorda com uma violência e se dorme com outra violência. E isso altera a percepção mesmo de pessoas adultas. Eu mesma, vivendo lá, vivo essa dificuldade de viver, de estar num cotidiano de violência, de acordar com violência e dormir com violência, e isso muito diretamente, né? Os meus amigos perdem pessoas assassinadas, né? Os meus amigos têm filhos de jovens que se suicidaram, né? Tudo é muito próximo. Essa vivência de vários tipos de violências, de árvores sendo arrebentadas, da fumaça, de tu acordar com fumaça na cidade inteira por conta dos fogos que acontecem na floresta, né? De um dia tu acordar e as pessoas estarem na porta do IML sem saber se a pessoa que amavam foi decapitada ou queimada. Essa era a dúvida, né? Aquele que meu pai, meu irmão foi queimado ou foi decapitado no massacre, né? Então, é óbvio que isso afeta. Isso vai afetar quem? Eu acho que é muito justo a gente fazer a hipótese de que os adolescentes são os mais vulneráveis, né? Eles estão num momento muito particular da vida, diante de um futuro que para todos os adolescentes do mundo é hostil, numa floresta que está sendo destruída e que é central, né, para esse mundo em crise climática. E eles vivem numa cidade extremamente violenta, né, desde a violência da destruição da própria floresta até a violência urbana, em que as pessoas são mortas a tiros, né? Então, é bastante, me parece justo pensar que isso está conectada com essa série de suicídios de adolescentes de Altamira, porque são os adolescentes os mais vulneráveis, né? São eles que estão vendo os seus pais, né, que seriam, às vezes, as pessoas que teriam que dar suporte, seus pais sendo despedaçados, né? Seus pais foram despedaçados nesse processo, ou também estão despedaçados por viver num mundo transfigurado,
né? E eles são os mais vulneráveis, estão sentindo tudo isso num momento extremamente delicado da vida. Eu aprendi, e essa também é uma das razões pela qual eu moro em Altamira desde 2017, que em Altamira acontece primeiro. Altamira é um sinalizador. Por conta de ela viver situações radicais, né, a radicalização da destruição do meio ambiente, né, a radicalização da destruição da floresta, a radicalização da emergência climática, ela sinaliza e ela é como assim uma batedora, né, a vanguarda onde mostra o efeito da violência. Né? Isso eu vejo na Altamira, acompanhando a Altamira há muitos e muitos anos. E eu acho que a Altamira está nos sinalizando isso, né? O que acontece quando se destrói o planeta, o que acontece quando se destrói a floresta, quando se destrói o mundo que a gente vive, o que acontece quando as gerações futuras não enxergam mais um futuro onde elas podem viver. O suicídio, ele é carregado de simbolismos, ele é carregado de tradições e ele tem uma marca religiosa muito grande, em todos os sentidos. Até recentemente, muitos líderes da Igreja Católica não encomendavam o corpo, não permitiam que se enterrasse o corpo da pessoa que se suicidou em terreno sagrado, digamos assim. Tinha que enterrar numa área fora do cemitério. Isso é uma tradição judaica. Alguns cemitérios de judeus ainda enterram suicidas numa área separada. O que não sei se tem muito valor para a alma de quem morreu, mas tem um enorme impacto na família. Isto marca as pessoas. O tabu é uma forma de violência que impede que as pessoas que estão às voltas com a questão do suicídio tenham informação de qualidade, tenham acesso, tenham com quem conversar, tenham onde buscar informação. Essa também é uma forma de violência e reproduz violência. E tem a outra violência que é contra as famílias, né? Aqueles que, além de lidar com a dor de perder, imagina a dor, eu não alcanço a dor de perder um filho dessa maneira, né? Um filho que acha que não pode mais viver, que tira a própria vida. Essa dor, ela não tem nome, né? Então as pessoas estão vivendo essa dor e o tabu é tão grande que as pessoas imediatamente, as fofocas dão conta de o que essa família fez, né? O que estava acontecendo dentro dessa casa. Teve uma família que se mudou da cidade porque eles entenderam que eles não iam conseguir ficar, porque essas pessoas vivem tanto o estigma de que elas deixam de ser aquilo que elas sempre foram, aquela pessoa que tem esse nome, que faz aquilo, que se moveu assim, que é parente, para se tornar a pessoa que é a parente daquele menino ou daquela menina que se suicidou. Essa passa a ser a identidade. E essa é uma outra forma de violência. Então isso aconteceu muito e nos próprios velórios as pessoas chegavam também com fazendo um pedido de socorro, que era assim, eu tenho um filho, eu tenho um parente que tá desse jeito, a gente precisa de ajuda, né? Isso também começou a acontecer. Então a pessoa vive uma experiência completamente disruptiva, terrível, brutal, e ela não pode falar com ninguém, né? Porque ela precisa se envergonhar daquilo que aconteceu. Essa é uma enorme violência que fazem com as pessoas, né? Então o tabu precisa ser enfrentado. E o que aconteceu foi que a sociedade organizada, os movimentos sociais enfrentaram esse tabu para escutar essas pessoas, porque não tem nada mais importante do que a escuta que tem como resposta políticas públicas, que tem como resposta a mudança de comportamento, que tem como resposta enfrentamento, luta e resistência, né? Não é a escuta passiva, é uma escuta ativa. Numa comunidade que foi despedaçada, elas se deram conta de que o despedaçamento da comunidade era parte da resposta, fizeram comunidade, tornaram essa questão uma questão comum e deram uma resposta. Isso foi muito importante.
Porque ainda no país, no mundo, é muito difícil a sociedade lidar com o suicídio. E há uma dificuldade tremenda aos familiares enlutados. Eles passam por vários processos e, graças a Deus, o acompanhamento psicológico ajudam profundamente essa retomada de viver, resistir, sobreviver cada novo dia diante dos estereótipos que a sociedade coloca a nós enlutados, famílias enlutadas dos suicídios. E que as famílias, às vezes, têm que passar pelo processo de serem culpados. Não, primeiro, eles passam pelo sofrimento de ouvir as ofensas aos seus filhos e seus parentes que se suicidaram. Porque as pessoas logo julgam porque eles fizeram isso e os condenam. Depois, passar pelo sofrimento de que você é culpado pelo acontecido. E isso é outra situação complicada. Você já está sofrendo a dor da perda, ainda ser culpado pelo acontecido. E o terceiro sofrimento que essas famílias passam é a discriminação de que você não possa falar do caso. Porque isso pode aumentar o índice. Eu não consigo compreender isso dentro dessa sociedade, sabe? No meu caso, eu tive muito pouco nessa situação, mas eu sei que tem famílias que passam por isso. Eu sei que teve famílias que tiveram que mudar de município, que não aguentaram esse peso. E isso não é escutado pela sociedade. Por isso, as famílias tentam se silenciar para não falar sobre esses assuntos. Mas eu percebi que esse número é tão grande do problema de depressão no município, que o velório do meu sobrinho, eu não ouvi as pessoas dizer o que foi que aconteceu, por que aconteceu. Mas eu ouvi o povo dizendo, olha, acontece isso na minha família. Eu tenho um filho na mesma situação, ajuda, não deixa acontecer isso com meu filho. E eu disse, naquele dia, que eu tinha perdido o meu maior amor, no sentido humano, de quem eu cuidei, mas que eu não deixaria de cuidar dos demais jovens. E isso me deu uma força muito grande e continuo, porque eu cuidei de tantos jovens, também ajudei outros jovens a superar esse momento difícil da frustração da adolescência para a juventude, mas eu não consegui ajudar o meu sobrinho. Mas eu sei que cada um tem a sua história de vida e o seu período de jornada aqui no plano terreno. Mas uma coisa me deixou muito marcada na carta dele. Quando ele se despede, disse, olha, não se preocupem comigo, sigam, mas façam, por favor, vivam a união e o amor. E quando ele me diz isso, quando ele escreve isso na carta, vivam o amor, eu entendi a indignação que ele estava diante de toda essa situação de obscuridade que tu fala. E aí eu entendo isso. Ele nos deixa um recado, cuidem-se, amem-se, né? Façam algo para que não aconteça o que eu fiz com os outros.